Episódio 32, Anexo 2 Podcast. E aí? Hello! Isso aí, gente. Salve, família. E aí? Vamos com tudo hoje? Tamo aí. Time completo? Na resenha. Time completo, menos o Fabi, né? Ô, Fabi, você faz falta, irmão. Faz falta mesmo, Fabi. Tamo Fabi junto. já tá aí com nós. Fabi só fica rindo aqui do lado, mano. É. Vamos com tudo aí, família? Bora. Bora? É isso, ó. Episódio o quê? 32. 32 e meio. Isso aí. 22º episódio. E aí, Rodolfão, dá um salve pra galera. Salve, galera. Venham nos cultos. Culto de terça, 2 horas da tarde. Se não Culto vier, de fala assim, quinta-feira, Solta de a vinheta noite. dos recados aí. Recados. Se não vier no culto, eu vou te pegar. Fala assim. Se que não aí vier no vai- culto, olha só, Vai hein, faltar cara. uma. É isso aí. Aí termina dizendo um bom podcast. É isso, um bom podcast. É isso Ansioso, aí. porque a galera tá ansiosa por esse podcast, né? A gente já tem uma turminha ali que tá sempre ouvindo a gente. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém, mano. É isso aí. Hoje nós vamos vir forte, que hoje o tema é pesado, hein? Fala o tema da mensagem de domingo e já dá aquele Fala inglês. Aquele Fala bebe inglês. recap. Putz, em inglês? Ué, Caramba, pessoal. Nossa, tu é o sem bichão em inglês. dúvida. É, vai, cadê? O Deus dos vales. Sei lá. The God of the valleys and God of the mountains. Ó, gastou agora, hein? Gastou. Como Fala que essa aí, seria? Rô, fala essa aí. Verbo Um to dia- be, verbo to be. um dia a gente, é em né? dia. Verbo Toby. Bom, o culto foi uma sequência da que a gente já vinha falando. Parece que saiu um pouco de Elias e de Eliseu, mas essas batalhas vão ajudar a gente a entrar no contexto do que vai acontecer um pouco para frente. E depois que Eliseu caminha com Elias, o Israel vive esse contexto aqui. Vale dizer que Elias foi um profeta, Elias e Eliseu, para Israel, muito mais para Israel do que para Judá, né? E uma coisa interessante para a gente entender o contexto da palavra de hoje é um paralelo que eu fiz com as batalhas de Elias. Ele teve uma batalha poderosa no monte com os profetas de Baal. E depois que ele teve uma batalha no alto do monte, ele teve uma batalha consigo mesmo no vale, no lugar baixo da vida dele, que é o lugar da depressão, o lugar da tristeza, onde ele pediu para morrer, inclusive. Então, a palavra do Deus que é o Deus dos vales e o Deus que é o Deus das montanhas. Deus, ele guerreia contigo lá em cima e ele guerreia lá embaixo. Isso ficou muito claro com o que aconteceu em seguida, porque o rei da Síria cercou Samaria e atacou Samaria, fez ameaças ao rei Acabe e falou: olha, eu quero que você me dê tudo que você tem aí, tuas mulheres, as mais bonitas, os teus filhos, o teu ouro, tua prata, e eu vou vasculhar tudo que tem aí no teu palácio real, nas casas dos oficiais. E então o profeta se levanta e fala: não, Deus é com vocês, ele vai dar a vitória. Então eles ganham a primeira guerra. E aí o Ben-Hadad, que é o líder dos sírios, fala assim: cara, como é que nós perdemos essa batalha? E os anciãos falam para ele assim: ó, nós perdemos essa batalha porque o Deus dos hebreus, dos israelitas, na verdade, eu acho que eu me divirto com isso, né? Na verdade, é o Deus das planícies. Então, é o Deus dos montes, perdão. Se a gente lutar nos montes de novo, a gente vai perder. Então, vamos levar os caras para a planície, para o vale, porque se a gente lutar no vale, a gente ganha dos caras. E aí, eles vão. E aí, o profeta vem de novo e fala: olha, dessa vez vocês vão para a planície, mas só porque eles falaram que não podem ganhar do povo de Deus nas planícies, nos vales, eu sou com vocês, eu vou dar vitória. Então ele parte, ele vai para a batalha e mais uma vez ele ganha, e dessa vez ele ganha pesado, e o nome de Deus é honrado e glorificado, mesmo que Acabe seja o rei meio frango, meio fraco, meio sem fé, meio desobediente, meio frio com Deus, por causa da esposa e tal. Deus ainda assim dá vitória para eles, o que é muito, muito interessante de se pensar, né? Por quê? Porque, cara, se você parar para pensar, todos nós temos um pouquinho de Acabe. E se você olhar direitinho, isso era uma coisa da mensagem que eu poderia e gostaria até de ter frisado, cara. Porque o bem da verdade é que Deus, cara, ele ansiava ganhar o coração de Acabe. Mesmo Acabe sendo quem era. Tipo, meio frouxo, você fala? Ele se deixou influenciar muito, ele Sim, foi sim. muito permissivo. A esposa dele, Jezabel, trouxe toda aquela cultura de outros deuses e tal.
Mas mesmo assim era como se Deus, cara, amasse o rei da nação dele. E falasse assim, cara, eu preciso ganhar o coração desse cara. E nós, às vezes, somos assim. Às vezes a gente é frouxo com os princípios, a gente tem que dar concessões, a gente... Relaxamos, né? a gente relaxa. Baixa a guarda, né? E Deus, ele vem e fala assim, cara, se eu conseguir provar para ele, mostrar mesmo, não é se eu conseguir, mas eu vou provar para ele que eu sou Deus mesmo. E Deus tentando alcançar o coração para que, de repente, Acabe fosse esse caminho para acabar com aquela palhaçada de Jezabel, né? E despertasse para essa relação, né? Se despertasse. Então, se Deus desse mais um milagre, e muitas vezes, cara, Deus vai dando milagre atrás de milagre pra galera, assim, cara, eu vou conseguir conquistar o coração dele, assim, não vou conseguir, tipo, ele vai me dar uma chance, mas, pô, eu anseio em conquistar o coração dessa pessoa, né? Então, né, hoje, agora no fim do culto, uma pessoa me procurou e falou assim, pastor, eu queria te pedir perdão. Eu falei, é? Bom, tá bom, mas por quê, né? Porque um dia o senhor falou um negócio assim a respeito da minha vida, do meu namoro e não sei o que e tal. E eu guardei essa seta, eu passei uma temporada que eu não conseguia nem ouvir tua voz, eu não conectava nos cultos e tal. E hoje eu percebo quanto tempo eu perdi, quanta amargura que eu levei e tal, não sei o que. E assim, cada palavra é como se o senhor quisesse tocar no coração daqueles que um dia estiveram aqui e não estão mais. E eu vejo assim, Deus falando assim, cara, mesmo com os caras que me conhecem e não caminham comigo, como eu queria conquistar o coração deles de volta, né? Esse é o coração de um pai. Então, eu olho Deus olhando para Acabe dessa forma, né? Que louco. E olha só, cara, que louco. O coração de um pai. Nós não vamos falar nisso agora, mas cara, posso ler um texto? Claro, vamos lá. Não, eu vou ler, mas vou dar um spoiler de uma parte mais para frente. Eu não tô nem conseguindo abrir o meu iPad aqui. Mas olha que louco, cara. Caraca, hein? Quando isso tá em 1 Reis, perdão, que conta a história, né? E Acabe, ele tem essas lutas aí. Depois, cara, sabe o que ele faz? Ele mata um cara com Jezabel, ele assassina um cara, nós vamos ver provavelmente domingo que vem. E Deus manda Elias, fala, cara, você precisa ir lá falar com Acabe de novo, porque olha a porcaria que ele fez, né? Esse trecho tá em 17 de Ele mata o cara extra-guerra, né? Longe da guerra, né? Só porque ele queria o que o cara tinha. Entendi. Ele queria a terra do cara, o cara não dava, ele foi lá, organizou com Jezabel, na verdade Jezabel organizou, matou o cara pra ficar com a terra do cara. Chamou Boulos e... brincadeira. Aí começou. Aí o texto diz assim, então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias, vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote, da qual ele tomou posse da vinha do cara. Diga-lhe, assim diz o Senhor, você assassinou um homem e ainda se apoderou da sua propriedade? Uma pergunta. E acrescente, assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, porque ele matou Nabote, lamberão também o seu sangue, isso mesmo, o seu sangue. Cara, depois de tudo que conhecido Acabe fez, como latrocínio, né? Acabe disse a Elias, então você me encontrou, meu inimigo. Eu o encontrei, ele respondeu. Por que você se vende para fazer o que o Senhor reprova? E ele diz, continuando, vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes, eliminarei a sua família de todo o sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres, farei de você e da sua família o que fiz de Jeroboão. Você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor diz, os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Israel. Aí ele diz assim, quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim?
visto que se humilhou, não trarei desgraça durante seu reinado. Cara, imagina Deus falando, cara, mas você viu, cara, pô, o cara se humilhou, meu. Se arrependeu. Nossa, mano, dá uma... Tem um coração ali. Vamos né? dar vamos dar mais uma chance pro cara. Eu vejo às vezes Deus assim, entendeu? A gente faz nossas paradas que nem Acabe, pensa a quantidade de porcaria que Acabe fez. E Deus falando, não, o cara se arrependeu, meu. Vamos dar mais uma Nós chance. estamos falando de um Deus do Velho Testamento, hein? Pois é. Quem ama faz guerra, pastor? Já diria o amigo do Rodolfo. Pois é, eu vi essa frase aí, por isso que eu lembrei dessa frase na hora da mensagem. Por isso que o pau canta lá em casa? É isso aí? Quem ama faz guerra. Não. O contexto é um específico, né, nesse sentido. Quem disse isso foi o pastor Anderson Silva, ele esteve lá no podcast Sem Filtro, né, Rodolfo? Esteve lá comigo. Foi uma entrevista bem legal, bem interessante. Ele, salvo as questões polêmicas, né, que o pastor Anderson Silva traz, mas nesse contexto ele fala uma coisa verdadeira. Não é absoluta, mas nesse contexto faz sentido. Quem ama faz guerra, porque não é quem ama faz guerra, mas o sentido de se você quer a paz e você ama, né, quer o bem daquela pessoa, então você faz guerra. Então, por exemplo, essa pessoa que veio me pedir perdão, que eu falei agora, ela se ofendeu porque eu fiz guerra. Porque eu amava. Sim. Cara, isso aí que você tá fazendo, mano, que você tá viajando, isso aí não é... ele se ofendeu, entendeu? Então é esse tipo de guerra, né, que traria para ele paz e que traria É o confronto, né? É um confronto, uma guerra no sentido de confronto, né? Que foi o que Elias fez e que tem confrontos que você não dá para fugir, cara. Não dá para ser... Mas o Elias, ele amava tanto que ele só ia também, né, cara? Ele gerava confronto porque gera uma coisa da natureza dele também, né? Profeta é assim, cara. Então. Profeta é meio Profeta encrenqueiro. Provoca conflito, né? Provoca, cara. Então. Mas com propósito. Mas com propósito, Sim. exatamente. É aí que tá a grande diferença. Você tem que fazer porque Existe traz um propósito. É isso aí. A vida do profeta é difícil, né? O cara é muito mal compreendido muitas vezes por causa disso, né? O profeta, a gente já falou, acho que uma vez sobre isso, mas em inglês eles usam duas palavras pro estilo profético. Uma que é o foretelling e uma que é o forthtelling. Forth, com esse som, é ir para... por exemplo, quando Jesus chama Lázaro para fora do túmulo, ele fala, come forth. É como se você fizesse inclinado numa direção, alguma coisa assim. E o for... É tipo quando você fala em forecast, que é a previsão do tempo. Ou você... Então, o foretelling é falar algo adiantado. Você prevê um futuro. E forthtelling é falar alguma coisa contra, dirigida. Então, é o confronto e falar do futuro e falar do confronto. Mas as grandes e a enorme maioria de profecias na Bíblia são de confronto. E a gente sempre foca a profecia, o profeta vem, não sei o quê, e a gente quer esperar que ele vai falar alguma coisa do futuro, tipo Nostradamus, entendeu? Mas o profético na Bíblia tem mais a ver com a palavra de confronto do que com a palavra de previsão de futuro. Você sabe que tem umas linhas teológicas hoje que defendem que hoje Deus não fala mais em profecia, né? Eu gosto de ver aqueles debates, sabe aqueles debates da Musical? Lembra desses debates? Outro dia tava um cara defendendo essa tese de que hoje o profético acabou na Bíblia. Deus não usa mais o profético. Foi com o pastor César. Isso é ele mesmo. Tem vários. Ele que vai? Ele que faz isso. isso. Amanhã, inclusive. Marcar com o Kevin pra encontrar com ele pra ver. Então, Esse é uma... Mas a linha dele é diferente. Ele defende o profético. O pastor César... Não, ele é o que defende, mas... que defende. o pega debate ateu, lá, o cara lá que tava lá que tava falando assim. o César, ele defende. Defende. Então, porque a Bíblia fala Ele é top. que agora encerrou. Fecha esse livro, ele fala, Exatamente. né? Ninguém adiciona uma vírgula aqui, acabou, tá fechado, sela isso daí. Foi o que Jesus fez com João, quando ele deu a profecia do Apocalipse, as revelações, né? Mas as profecias, elas são constantes, cara. Mas é específico esse texto e tá falando da profecia do Apocalipse em específico, não é esse texto? Mas as profecias do Apocalipse que falam do fim, Sim. acabou, entendeu? Então já está determinado como vai ser. Ok. Ninguém acrescenta, ninguém muda. Sobre essa... Sobre Essa ele fala esfera, mais. então, mas aí eu acho que é um versículo mal compreendido, porque para mim é meio claro que ele tá falando, fecha-se as profecias a respeito do fim. Acabou, exatamente. Mas, pô,
O profético. Não que o profético não vai permanecer, vai continuar. claro, O profético claro. É porque toda o hora. verso diz lá que ele deu uns apóstolos, outros Não, a profetas. até porque Paulo fala sobre o dom de profecia. Exatamente. É o que a gente É. tem que mais buscar. Imagina. Pois Então, é. e se a gente entender o que é o profético, que, como eu repito, de uma forma bem simplista, nada mais é do que acessar os céus, pegar algo de lá para ser verdadeiro aqui no plano terreno. Então, a profecia se dá de diversas formas, cara. Uma profecia para tua semana, para amanhã, para tua reunião terça-feira com o teu chefe, entendeu? Exatamente. Ou para você, uma profecia a respeito dos teus filhos que são pequenos, mas quando eles forem adolescentes, sabe? Então, mano, aí é uma loucura falar que não tem mais profecia. Então, eu tô pensando aqui como é não viver com isso. Pois é. Você não opera em nada. Porque você não, diariamente você tem que ter um ato profético na A sua gente não vida. teria apresentado as crianças hoje, É. porque você não profetiza nada sobre elas, tá? Mesmo porque, vamos combinar, a Bíblia, muitas pessoas falam, tem que reescrever a Bíblia e tal, mas tá, não vou polemizar. Eu discordo absolutamente de falar qualquer coisa dessa natureza. Especialmente porque se você falar já de cara, você já larga para sendo mal compreendido. Mas a... Hã? Para um cancelamento. Mas a verdade é que a Bíblia, cara, ela é obsoleta. Porque a Bíblia não trata no sentido de não tratar Na literalidade, né? literalmente assuntos que são modernos. Ela trata de princípios que regem a vida que a gente tem hoje, né? Não quer dizer que ela vai ter que ser reescrita nem nada disso, mas assim, tem gente que fala, não, ela não aborda assuntos que são tão Contemporâneos? contemporâneos, isso, tão modernos, vamos assim dizer. Tão atuais, por exemplo. O que eu discordo. Mas ela fala de princípios que, né? Por exemplo, eu sempre falo, a Bíblia não foi escrita no regime democrático. A Bíblia nunca foi escrita num modelo de governo que a gente tem, nem num sistema econômico que a gente vive. Então é tudo Ao muito... contrário, foi monocrático, né? O negócio. Não, por exemplo, no primeiro século, o povo era tudo, mano, escravo, difícil de viver, né? O que eles viveram. Não existia algo, né? Então fala sobre liderança, ore sobre Servo, seus Senhor, líderes, né? fala muito sobre servo, Senhor e tal, mas entendeu como é difícil nesse sentido? Então, que se a Bíblia falasse sobre uma disputa entre, sei lá, estou inventando aqui, mas no contexto hoje, quando a gente esbarra nas eleições, a gente fica cheio de porquês aqui, entendeu? Ventanias, né? Na cabeça. Que foi o que nas lives do Bolsonaro? Do Lula agora? Do Nicolas Ferreira. Nicolas. Ferreira. A Camila Barros falou, Sim, né? eu achei top. Que também foi cancelada logo depois, né? Por causa das falas dela. Então, enfim. Por quê? O que falaram da fala dela? Não, ela tava falando sobre o casamento, sobre se chamassem ela para um casamento homossexual, ela não faria o casamento. Entendeu? Tipo, não, se é meu amigo, eu não vou fazer o casamento deles. E ela não foi compreendida por conta disso, assim, entendeu? Tipo, o que a Bíblia fala? Então ela levou ao pé da letra exatamente o que a Bíblia fala. Por exemplo, se me chamarem para fazer um casamento homossexual, mesmo a pessoa sendo meu amigo, eu não vou fazer o casamento dela. Enfim, minha observação, ponto. Pegaram essa fala dela, distorceram e jogaram na mídia, entendeu? Tipo, tá sendo homofóbica, não é amiga de homossexuais, é o Jesus que ela prega, veio para todos. Se Jesus encontrasse um homossexual na época dele, sabe o que ele faria? Nada, porque ele ia acolher. Então, levantou essas questões, assim, porque ela, de fato, é uma pessoa que tem, entre aspas, essa expressão não existe, lugar de fala, tá? Porque essa expressão tá errada. Mas ela tem, você entende? E aí pegou e polemizou isso, levando para a Bíblia. Mas- Outro caso também André Valadão. o André Valadão. Você pega o René Kivitz, por exemplo, que falou que a Bíblia deveria ser atualizada. Você pega outras pessoas que já falaram num contexto de que a Bíblia não explica diversos assuntos e a galera tirou do contexto e polemizou sobre isso, entendeu? Isso aí tem muito a ver, eu acho, com o que da palavra mesmo, que é guerra, né? Que a gente tá numa guerra cultural, isso aí não é novidade pra ninguém. E cada vez mais, né, Cauê? Eu acho que a pauta da vez é essa aqui, né? Que é lógico que ela é espiritual na essência. Cara, E o, sabe- e o grande lance é até quanto os cristãos vão conseguir resistir. Cara, Beleza. ontem eu tava vendo uma reportagem, aquela atriz Megan Fox, manja? Uhum, Manja? claro. Manja? Megan Claro, Fox velho, é a Megan que Fox. fez o Tartaruga Transformers. Ninja. Transformers. isso. Ela tem 3 filhos meninos. Os 3 meninos ela veste de menina 24 horas por dia. Princesa, cabelinho compridinho, assim, tipo, menina. Faz maquiagem.
Normal, tá tudo bem. Mas esse lance aí, trazendo para o contexto da guerra, que eu achei interessante, pastor, que você falou, que é o discursinho de Satanás, né? Então hoje a gente está sendo bombardeado com esse tipo de discursinho de Satanás. Eu achei interessante porque, pegando já o final do culto, né, a gente recebeu ali a liderança do Flame, que representa os jovens da igreja e tal. E aí, né, o paizão até falou, pô, que tem uma palavra para liberar e tal, mas o que me veio no meu coração é que essa guerra cultural, eu vejo que foi planejada por anos, por décadas, para atacar exatamente esse povo agora, que é essa geração agora. Não sabe lidar com isso, brother. Difícil. Não sabe lidar com isso. A geração dos nossos pais, vamos chamar uma geração aí de 60 para cima. Essa galera não vai se corromper. Nunca. Mas entra nunca. nem na cabeça Não. Ai, tipo assim, não vai ser influenciado por uma série, por uma música, por um filme. Agora, e essa molecada? Calma, mas tem o ônus disso também. Não vai ser influenciada da parte ruim, mas também dificilmente influencia-se pela parte boa também, porque vive numa redoma, você entendeu? Sim, aí precisa da conexão das gerações aí. Sim. Mas você concorda que a gente sabe que a guerra é espiritual, mas hoje a arma que é usada é a cultural? Ah, sim. Total. A gente entende isso e a gente entende a necessidade de pessoas se posicionarem nesse sentido. O lance é que quem se posiciona está sendo, o termo que é cancelado, né? Está sendo cancelado. Então você se levanta. Se você tem uma voz e um espaço nas mídias, se você se posiciona de determinada forma, imediatamente você é calado. A galera tá quase sendo presa. Não, você sabe que se nesse podcast aqui a gente usar algumas palavras e nomes, que a gente tem que O tomar algoritmo cuidado. pega essas coisas, né? A gente pode sofrer um ban aqui se a gente falar um nome. Se tem uma pessoa que está sofrendo isso, sou eu no meu podcast com os strike. Vira e mexe, eu recebo notificação direta. É eu falar um negócio. Até porque, por exemplo, o meu Instagram, cara, Shadowbank total no meu Instagram, não cresce. Parou de entregar, você entendeu? Tipo, eu tinha muitos números de visualizações e likes. Agora, filho, acabou. Faz 2 semanas que eu não entrego nada. Por quê? Cara, nome. Você entendeu? Rodolfo Mariz, o jornalista da Jovem Pan, de extrema direita. Pô, velho, as ideias, mano. Você entendeu? Discurso de ódio porque eu falo do Lula, sabe? Uns negócios assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Só nessa frase tua aí, você já... Então, você entendeu? Não é? Mas essa geração, voltando pro contexto aí, Mano. é uma geração que, cara, é muito difícil. Porque é uma geração, se você pega as pessoas que cresceram na igreja, por exemplo, parece que também elas foram criadas dentro de uma caixa, né? Longe da maldade do mundo, longe das pessoas perturbadas do mundo e tal. De repente, quando atinge uma idade, vai para a faculdade ou conhece pessoas de fora, cara, aquele mundo que tá lá é um mundo sedutor, brother. Cara, eu tenho lugar de fala pra falar sobre isso, né? Entre aspas, né? Não vem com essa lacração, não. Muda a expressão. Não, deixa eu falar aqui. Não, eu usei aspas bem grandes aqui. O paizão também. Cara, o mundo sempre foi o mundo, mano. A questão é que a igreja... eu não sei, cara. Não, cara, eu discordo muito. Não, calma. Tá pior agora. Calma, deixa eu falar, mano. Desculpa. Se vocês for brigar a fazer guerra aqui, eu vou Você é intervir. louco? Eu nem entro em guerra. Eu morro. Entra em guerra. Eu morro no sopro. Eu não sei, a impressão que eu tenho é que assim, cara, a foto, tá? Eu sei que tem uns porquês por trás disso, mas a igreja não é mais interessante pra essa galera. De alguma maneira. Na nossa época de igreja, moleque, tipo, em escola dominical e tal, cara, a gente ia pra igreja louco pra ir pra igreja. Eu não sei se eu ia pra igreja, louco pra ir pra igreja. Não Sinceramente. tinha um engajamento, não tinha? Uma turma? Não tinha uma turma? Eu acho que a turma era mais na linha da questão social do que da motivação Compromisso. espiritual. Tinha isso também. Agora, eu acho que a gente fala de eles crescerem numa redoma é a mesma que você dá pra tua filha. Por quê? Porque você não quer o mal influenciando ela. Só que o mundo tá aí. Qualquer um tem um acesso ao mundo por uma tela. É isso. Tem uma diferença. Essa diferença é gigante. Você tem o mundo inteiro na palma da sua mão. Tudo bem. E Na sua época não tinha Não isso. tinha. Tudo bem. Agora vamos lá. A Valentina tem pai e mãe de 40 anos que se converteram há 5 anos. Ou seja, viveu muito no mundo lá. Tem uma ideia. Eu não escutei falar que o mundo é ruim. Eu vivi o mundo ruim para falar para ela. Muita gente que são pais de jovens que estão na igreja, são pais que já estão na igreja há 30 anos, 20 anos, que viveu um outro mundo, uma outra realidade lá atrás.
Como é que você fala pro seu filho assim, papai não curtia baile? O baile era totalmente diferente do baile que eu ia, meu irmão. Você tá entendendo? Aí essa pessoa não vai curtir aquele baile dos anos 90, dos anos 80, vai curtir o baile de hoje. Que as pessoas vão praticamente sem roupas. Concordo. Que as músicas, a cada verso tem 5 palavrões. E tá tudo. E você tá entendendo que o mundo mudou? Então, a Valentina é criada numa redoma, por exemplo, diferente da galera de 20 anos que eu vejo hoje. Sabe? Bem diferente. Sabe? Porque a conexão que a Valentina tem. A Valentina, por exemplo, mexe num celular, eu com 9 anos, eu não sabia o que eu tava fazendo na minha vida. Ela não, cara. A minha frente tá conjugando frases em inglês, por exemplo. Então, mas o que eu quero dizer assim, se ela quiser ver porcaria, ela consegue ver. Talvez a idade dela não, mas põe mais uns 3 anos aí, com a mente um pouco mais, né? Avançada, claro. Um garoto de 13 anos que já, né, tá borbulhando. Cara, então, mesmo que ele esteja na igreja, ele tem muito acesso, né? Hoje em dia. E esse é um grande perigo, né? Isso tem tudo a ver com essa guerra cultural e com a palavra que você mencionou, pastor, sobre os sírios, que eram cruéis e tal, e eles decepavam o polegar e tudo mais. E aí, lá no verso 13, fala que eles queriam o quê? Matar os homens para explorar as mulheres e os filhos. E essa guerra cultural que a gente está falando também, estrategicamente, de Satanás, ele tem esse mesmo objetivo, né? Por exemplo, como que hoje ele vai sacar os nossos filhos? Através desse tipo de estratégia de conteúdo, de tela, desse lixo que é música, entretenimento e tudo mais. Aí o desafio mas e agora? Nós vamos criar aí vocês estão falando da redoma, tal, tem um mundo aí. E a gente precisa de alguma forma influenciar. Pequenas concessões podem virar grandes prejuízos, vamos dizer, né? Cara, eu não sou pai, eu não acompanho uma criança de perto no dia a dia, no daily basis, assim, na sala, que a pessoa vê, assiste e tal. Mas eu acho que o cuidado dos pais, cara, tem que ser um negócio absurdo agora de acompanhar. É duro, viu? Perto, de estar por perto. Essa semana mesmo, tinha um desenho que mudou já pra caramba, de herói lá, chama Ladybug. É uma heroína. Aí tem uns beijos gays já. Mano, agora é só... Não dá mais pra ver o negócio. O Buzz Lightyear, mano. O que tem? É um caso gay, não novo. No filme tem. Sério? É um caso gay no filme, assim, real, dá beijo, tudo. Ah, é? Tava assistindo com o Breno, mano. Mano... Nessa hora aí eu dei uma cortada. Então. Poxa, que decepção, cara. Não sabia. Cara, eu tenho uma linha de pensamento diferente de vocês. Eu deixo minha filha ver e mostro pra ela e falo e consigo sabatinar sobre o certo e sobre o errado. Mas pra 5 anos de idade, Rodolfo? Não, tudo bem, cara. É que assim, a Valentina tem 9 anos. A Valentina assistiu Ladybug, a Valentina assistiu Buzz Lightyear, nós assistimos no cinema. Nós não sabíamos a cena das 2 meninas lá, que são astronautas também. Eu não ia privar, eu deixei ela ver e eu expliquei o que estava acontecendo. Porque tem o grande lance também, tá? A gente também não consegue Isso é o que você privar. sabe, cara. Hã? Isso é o que você sabe. Como assim? É uma cena ou outra que você sabe. Quando começar a borbulhar nela, ela caça esse assunto, entendeu? Não, então, mas aí que tá. Se a gente também não fizer a lição de casa e ficar só privando, vai vir em alguma hora. Nós não estamos 24 horas com nossos filhos. Sim. É real. Você entendeu? Ela vai preferir ver no quarto alguma coisa que chamou a atenção dela sozinha do que mostrar pra mim ou pra mãe dela, você entendeu? Pra minha esposa. Então é mais fácil você hoje doutrinar e falar, você tá vendo isso aqui? Isso aqui não é de Deus. Porque o Papai do Céu ensinou a gente dessa forma. Pode ser que seja um homem e uma mulher. Isso aí, filha, é um mundo moderno que está tentando colocar coisas na cabeça dos jovens, que não é legal. Ela tem que crescer com essa educação. Porque o que eu vejo hoje também, não sei se faz sentido para vocês, são os pais colocando o filho, filho, não vê isso, embaixo da cabeça. Por isso... Você concorda comigo, Cauê? Claro, pô. Por isso que depois o mundo fica sedutor. Porque o cara nunca viu um beijo na novela, nunca viu um beijo num filme, nunca viu nada. Quando ele vai fazer, fala, que mundo é esse aqui? Peraí. Não, os pais têm que fazer a parte deles. Tem que conversar, tem que instruir mesmo. Não é só poupar. Eu lembro de um testemunho que você e que a pastora deram, que foi muito interessante pra mim. Mudou minha chave. Faz uns 5 anos vocês contaram isso, logo quando eu cheguei na igreja. Vocês estavam com uma criança, não sei que criança que era, e vocês começaram a se beijar, você e a Francis. E a criança viu. Aí a criança falou assim, não, deixa ela ver a gente se beijando, Márcio, porque ela tem que entender que nessa casa existe amor. Porque na casa... Você lembra desse testemunho, mais ou menos? Acho que lembro. Então, ele falou assim,
Não, tem que ver o pai e a mãe se beijando para entender que existe união entre o pai e a mãe, existe amor nesse lar, você entendeu? A criança cresce sadia dessa forma. Bom exemplo. Eu falei, olha que legal. Mas o bom exemplo. É um bom exemplo. Não, mas tem pais também que dessa forma não se beijam nem na frente do filho. Ah, não vamos se beijar na frente do filho, não vamos se abraçar na frente do filho, por que não? Senão nosso filho vai ver. Existe, brother. Tô falando de um mundo que existe, que é o hiperconservadorismo, sabe? Não, o pai tem que fazer a lição de casa, pô. O pai, missão dele é essa instrução aí, pô. Isso também tem muito a ver com a palavra, porque essa é a nossa realidade e agora, quem que vai resolver? Porque se a gente entrar nesse barulho, pô, o mundo já era. Olha como é que tá essa geração, ainda mais agora com governo, não sei o que e tal. É uma guerra que, se você for analisar mesmo, a gente já entra como? O negócio é muito violento. Vocês estão conseguindo Claro entender que eu esse paralelo que eu estou traçando? Porque lá na passagem de Reis nós estamos vendo uma guerra ali, uma batalha sangrenta, tal, não sei o que, a ameaça do inimigo. E é a mesma ameaça. Aí vem a pergunta: quem é que vai resolver, pastor? Então. Deus está no parada, mas você tem que se... Agora, cabe você. Agora é com você, legal essa meu amigo. parte que você fala assim, Deus sabe o que você... tipo, você sabe o que você tem que fazer. Não, ele fala duas coisas. Cara, mas quem que vai ganhar essa batalha? Porque parece uma batalha perdida. Parece. Né? Mas ele fala assim, como é que nós vamos fazer? Você, cara. Você que vai pra cima. Você que vai ter que lutar. O que me diz assim, tem guerras que a gente precisa lutar. A gente não vai ser isento da luta. Deus é com a gente? É. A vitória, no fim, é nossa. Se você fizer tudo direitinho, mas não significa que você não vai ter que lutar. Que você não vai passar suas dificuldades, que você não vai chorar um pouco aí com os teus filhos, que você não vai ter que gastar teu tempo fazendo tua lição de casa, entendendo, estudando, instruindo, e etc. Então, mano, você... Desculpa, pastor, é que eu tô com muita coisa na cabeça aqui, porque essa palavra que você trouxe, você identifica uma hereditária, você identifica uma certa idade para essa palavra que você trouxe? Se é a nossa geração de 40 anos, se é a geração de 50 anos, 60 anos, ou se é essa geração de 20 anos. Sabe por quê? Porque eu tenho muita dificuldade em lidar com a geração de 20 anos. Porque é uma geração que estão com os hormônios lá em cima, é uma geração que tem acesso à internet, eles são imediatistas, eles querem tudo para ontem. E toda vez que tem uma batalha, parece que eles desistem, cara. Eles desistem do confronto. Se você, Cauê, como presbítero, for confrontar alguém de 20 anos, ele vai te olhar por educação ao seu chamado aqui dentro da igreja. Mas ele vai estar pouco te escutando, brother, porque na verdade ele queria que você calasse a boca, virasse as costas e saísse. Não, você entende? Eu não tô querendo ser leviano aqui e colocar todo mundo dentro da mesma bolha, mas eu tenho filha de 20 anos. E eu conheço muita gente de igrejas que tem 20 anos. E eu vejo que o problema deles é entender essa guerra e escutar. Parece que nós, da geração 40 anos, o que a gente deu de cabeçada serviu só pra gente. Não, isso aconteceu com você, que você vacilou. Ah, você se masturbou, você traiu sua esposa, você namorou muito cedo, você perdeu o emprego. Com você, e comigo não vai acontecer isso. Aí o cara vai lá e quebra a cara 3 vezes pior. E eles não querem esse confronto. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Eu queria só falar uma coisa. A gente precisa entender, isso que você está falando, para mim, é uma foto real, mas a gente não pode esquecer que eles são o principal alvo dessa guerra. Mano, é isso. Então, a carga que eles estão recebendo para que eles se tornem quem eles estão se tornando é muito maior do que essa galera que você falou de 60, de 40 e de 50. Então a gente... E a sua também. É a nossa, tô falando total. porque você cresceu na igreja. Eu não cresci na igreja. Total. Eu tive uma adolescência longe. Total. Né? Eu experimentei álcool, droga, tudo na minha época. Você não. Agora, assim, isso é muito louco, Ale, tá falando que eu penso igual. Porque na época do Ale, assim, a visão que eu tenho, tá? Eu não tava lá, mas eu conheço um pouco, tenho amigos. A treta era o seguinte, mano. Se você podia ouvir rock ou não. É isso aí. Se você podia tatuar ou não. Se você... Era esses níveis. E a guerra cultural, do tipo política, por exemplo. Mano, falava de esquerda e direita quando a gente era adolescente. Ninguém tava nem aí pra isso. Agora não. Agora o negócio é muito mais profundo, enraizado estruturalmente. A galera é politizada, na mano. Escola, mano. Então. Isso é escola, faculdade. É um negócio... Por exemplo, essa galera... Fala, não pode falar o nome do miséria, né? Por que não? O Luiz. O Luiz. O Inácio. O presidente. O Inácio. Não sei se às vezes fala, né? O Luiz, pra essa galera aí, é um ícone, mano. Ele é uma figura pop.
Essa galera, porque eles não têm noção de quem é o cara. Eu vi esses... Eu tô falando de confronto dessa idade. Não, então, se liga. Eu vi um vídeo no Instagram, o cara entrava lá na faculdade pública, né, e falava assim, cara, isso aqui você tá depredando o patrimônio público. Aí o moleque falava assim, não, mas aqui é a nossa faculdade, eu sou de história, você viu? Eu vi. Aí ele falou assim, cara, você é de história? Você não sabe que o cara matava gay? Você tá falando que você é a favor do LGBT? Esse cara que tá aqui, pichado aqui, era o Che Guevara lá. Esse cara matava gay, você sabia disso? Aí ele, você não estuda história? Como é que você... Aí você vê a contradição que é o negócio. Então, mas é muito estrutural, onde mano. eu amarro o que o Cauê tá falando com o que você falou. Eles estão sendo muito não é municiados, mas bombardeados, cara. A cabeça deles é muita informação. E é um lance de manada. Essa galera tá caminhando pra um lado, mano. Então, na escola, quando eles não pensam, quando o presbítero aqui vai confrontar, tem um barulho muito alto onde eles estão convivendo 95% da vida. Então, não é que o cara é um nó cego, é que é uma estação, mano. E eles estão sendo encharcados desse barulho, entendeu? Eu e o Ale já conversamos desse assunto há muito tempo, né? Mas você lembra lá em 2017, 2018, a gente falava de Eles estão marxismo... sendo discipulados também. Não, então, mas a gente falava de marxismo cultural, Sim. só que lá em 17, 18, antes dessa guerra toda de direita e esquerda e de Bolsonaro, a gente já estava se ligando no movimento, a gente falava disso, e para algumas pessoas da igreja, era mau negócio... Era realidade distante. se liga, isso não tem nada a ver, que marxismo Filosofia, cultural, né? e não sei o quê. E isso hoje, cara, tá no mod on, assim, pulsando e a todo vapor. Por isso que eu concordo com um pouco o que o Ale falou. Essa geração é muito mais atacada nesse sentido. O lance é que tem poucas mentes do mal que sabem e entendem a verdadeira maldade do mundo espiritual e poucas mentes do bem que entendem a verdadeira guerra onde tem que ser traçada. Entendeu? O resto é uma enorme massa de manipulação que convence os outros nessa... Então, e o pai, o pastor, o líder de célula, são figuras assim, pra essa galera, tipo, atrapalha um pouco o rolê, entendeu? Eu acho que no fundo, de segunda a sexta, o fluxo tá forte lá, entendeu? Quando chega no domingo, cara, é difícil. Você conseguir, cara, a gente agora no nosso contexto local de igreja, você pega dois jovens como Samuel e a Nath, cara, é uma carga, mano, porque eles também são passados essa transição. E ver essa galera, cara, sendo minado. Aí eu tava conversando com a Sara hoje sobre como é que é um pós-conferência. Que é um desafio. Cai a drena, todo mundo fica meio cara, na bad. É um estágio meio, né? O coração parece que parou, cara. E você precisa... Mas como? E o mundo tá lá, mano. E a galera tá envolvidaça. O fluxo tá a semana inteira. É difícil, hein, mano? Satanás está vencendo só com esse discursinho? Você fez essa pergunta. E aí você usou a expressão, uma igreja que hoje não se posiciona. Tem a ver com o que a gente tá falando? Eu acho muito, porque... Eu amei esse contexto, parabéns. Você colocou... O que eu digo com o discursinho de Satanás é que algumas poucas ameaças são suficientes para... Eu acho que a igreja, cara, ela não é aguerrida. É uma igreja muito, muito passiva. É uma igreja... Reativa, né, só, né? Olha, se for reativa já tá muito bom, entendeu? Bom, passiva se enquadra melhor. Uma igreja que não se dá conta do poder da autoridade que tem. Eu não estou entrando naquela parada triunfalista, eu estou entrando numa parada assim, que você sabe que você, em Jesus, tem posse, tem direito e tem autoridade, que é a tua casa, que é a tua família, que é a tua mulher, que é teu filho, que é aquilo que você conquistou, é teu. E as pessoas se veem, cara, perdendo tudo isso de uma forma assim. Eu não vejo a igreja... Cara, me incomoda... às vezes eu vejo a igreja muito silenciosa, não tem clamor, não tem me preocupa até, fala, cara, será que é glória a Deus, né, um amém, aleluia, ou agora é hora de você levantar a voz, cara, era hora da galera começar assim, é isso aí, Satanás, eu selo essa palavra, a minha casa é do Senhor, eu e minha família servimos ao Senhor, o meu filho, eu declaro e determino que o meu filho, ele é teu, ele tem a marca da promessa, você não vai... Era hora daquele barulho encher os céus, cara, daí a gente vê e a igreja é meio assim, cara, às vezes eu entro pelo fundo e eu vejo, cara, uma galera assim, quase zumbi, brother.
assim, estão no culto e tudo bem, estão num estágio, amém. Mas e a galera que é antiga, que tá no modo, modo repouso. Como que chamam quando você põe o videogame no modo stand-by, no modo repouso? Hibernando. Slow. No modo hibernando. Cara, e aí você fala, cara, cadê? Por isso que eu amo a Miriam, que fica, mano, glorificando a Deus. Isso me incomoda pra caramba. Posso também. falar uma parada? É que eu ia andar muito de lado, quase meio oeste, assim, porque eu tenho uma parada disso. Porque eu acho que o histórico que a gente viveu em outros ministérios traz uma galera meio cansada de triunfalismo. E quando elas chegam na igreja, elas ficam um pouco frias e céticas a parada, porque elas foram tão consumidas nisso. Mas sabe o que também me incomoda? O cara que assume o altar, e nós aqui temos isso, e a gente faz lá querendo ver isso, mas quando a gente tá sentado, a gente só fica sentado assim. Exato. Na hora que chegar a minha vez, eu fico berrando lá, esperando que a igreja se levante. Cara, você sabe desse... Isso é real. Pode dar um testemunho Isso aqui. é real, me incomoda muito. No altar eu sou uma pipoca, não é? Na Te cadeira. contei, né, Cauê? Isso aí tem muito, viu? A história de quando eu acho que minha segunda escala, eu tava na nave e eu não sabia muito bem como é que funcionavam os atalaias aqui dentro, né? O Pirajão deu a ordem lá e o Clebão falou, ó, fica ali e tal, na hora do dízimo você vem pra frente e tal. Aí quando acabar o dízimo, começar a palavra, você fica ali só de olho assim, se não entra ninguém, fica de olho na gente, vê se alguém tá passando mal, ajuda e tal, não sei o quê. Beleza. Aí eu tô lá, tô desse lado aqui, né, do lado da escadinha aqui onde fica, os dois lados tem escada, né? Pra você que olha pra igreja, do lado direito. Eu tô ali do lado direito, ali, tô lá. Tipo, hoje, foi segurança do Ronaldo, velho. Aí eu tô lá assim, tô em pé aqui assim, peitão estufadão, né, velho? Brabo, de radinho. É o típico atalaia Tipo mesmo. atalaia, brasão cruzado aqui, QAP, QRV total, assim, ó. Tô no QRV total aqui, ó. Pá, não sei o quê. Quando eu olho ali, mano, tem um carinha assim, ó. Mano, já fiquei doido já. Pescando, dormindo. Já fiquei doido já. Já falei assim, será que eu acordo ele ou não acordo? Mano, uma palavra da hora, o cara tá dormindo, mano. Aí eu fui lá, dei 2 caminhas, falei, ô, cutuca ele aí. Aí eu, cutuca ele aí, cutuca ele aí. O cara cutucou, eu falei assim, vai dormir, irmão? Ô, mano, desculpa, é isso mesmo. Mano, eu pedi pro cara acordar, velho. Você tem noção disso, mano? Eu falei esses dias pregando. Seria ótimo. Esses dias eu falei pregando, que eu falei, eu quero o Rodolfão comigo aqui. Mano. Quem estiver dormindo, eu vou mandar ele pegar. Imagina se as cadeiras fossem numeradas, meus cara. Choque na Ia ser louco. 16. Checa lá, tchô. Falei, meu Deus, não é isso que o senhor quer de mim, pai. Deixa as pessoas aí, se não estão conectadas, é pra Jesus. Deixa eles desconectarem com ele. Eu vou fazendo várias conexões com a palavra. No verso 18 lá, eles são subestimados também. E então, quando Satanás olha uma igreja que no momento da adoração tá nesse posicionamento, eu acho que nós somos subestimados então também. Que ele fala, esses caras aí não dá conta nem de adorar no culto, vai guerrear com quem, mano? Cara, mas olha só, o mundo natural, ele nada mais é do que uma manifestação do mundo espiritual, né? O mundo criado foi feito depois do, né? Então, você tem noção por que o medo é sentido? Por que o cheiro do medo é sentido por um animal? Né? Quando você tem medo e você sente, você acha que o mundo espiritual não nota quando você está amedrontado? No sentido de acovardado, frangando, quando você está, né, sem pegada, e você acha também que eles não se preocupam quando você está aguerrido, mano, quando você está batendo no peito, falando, é pra descer, pra lutar, bora, agora. E ele vê que você tá, mano, babando, você vai vir mexer na minha família. Você não é louco de vir. Sabe, você não acha que o mundo espiritual sabe que você é assim? Você é louco, cara. Mas só fazer um parênteses de um assunto que passou também pra gente deixar claro, né, paizão? Nós não estamos falando, você falou da manifestação no culto. Nós não estamos falando de performance, né? Da pessoa ter que se performar no culto. Mas o que mais me preocupa é que, e isso eu me cobro, que nem você falou. Pô, quando você prega lá, você tá lá no fogo. Aí quando você não tá com o microfone, como é que é a sua postura? Adoração, tudo, Eu tenho essa preocupação comigo. Mas, e a gente visualiza ali a igreja e tal, e isso me preocupa por quê? Porque não é uma questão de como o cara se comporta no culto. Porque tem gente também que vai lá e ora em língua tal, e grita pra caramba e não vive aquilo. A minha preocupação maior é se essa letargia
tá refletindo a vida de segunda a sexta, entendeu? Eu acho que sim, acho que tem claro, tudo a ver. claro. Esse é o principal Mas problema. para vocês que pregam, por exemplo, Porque tá? senão você tá vendo no próximo culto, nós vamos ter um montão de glória a Deus, mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de vida, né? Vida na vida. Amém por isso que você tá falando, porque é muito difícil, né, você viver o que se prega, né, cara? É, É lógico. muito, muito difícil mesmo. Exige uma renúncia muito grande de você mesmo. Você fala, eu preciso renunciar a isso porque eu ouvi aquilo, agora eu quero viver aquilo, né? Mas até que ponto? Eu digo da pessoa ser cheia do espírito no culto. Isso. E não de fazer barulho no culto. Por Aham. exemplo, quando a gente era moleque, o Espírito Santo para nós, na Igreja Batista, era sinônimo de bagunça. De gritaria e de coisa desconexa, de sem, né? Aí você fala, cara, não, ok, nós não queremos isso pro lado. Então o Espírito fica ali bloqueado. Talvez parte do que o Espírito promova seja levantar a voz, seja um clamor mais fervoroso, talvez parte do que ele promove, mas não necessariamente. Você pode estar cheio do Espírito, mas, cara, num movimento de culto onde agora a gente está se levantando em um espírito de guerra contra aqueles que vêm tomar aquilo que é nosso, não dá para você falar, é isso aí. É isso que eu vou falar. É isso que eu vou falar, pastor. É isso que eu vou falar. Ai, meu Deus, como é bom desabafar isso. Tava aqui há dias já. Olha só. Vou falar a verdade aqui. Não tem como você, por exemplo, a manifestação do Espírito Santo em mim, quando eu tô no culto agora, eu sou tomado, cara, por uma palavra que desbloqueia algo em mim. E se eu tiver, por exemplo, brigado com alguém, como eu já contei aqui com meu amigo Vini, por exemplo, não tem como eu viver uma coisa, eu levar um devocional lá no instituto e pregar o amor de Deus, se eu tô brigado com o cara que eu amo. Aí no meio daquele culto eu sou tomado. Eu não consigo ir contra aquilo, porque já não sou mais eu. Mano, eu sou conduzido a fazer as pazes com meu amigo. Eu sou conduzido a estar colocando aquela angústia, aquele choro de felicidade, de estar vivo, de Deus ter preservado a minha vida nos momentos mais... Meu Deus do céu, eu sei de onde Ele me tirou. De repente vem uma palavra, você vai lá, você vai vencer, porque você não é aqueles que avançam, você não é daqueles que retrocedem. Mano, eu sou tomado, começa a falar em língua, vai contra, eu não consigo nem segurar isso. Porque eu estou extremamente conectado, eu vim inclinado para isso. Se a pessoa sair de casa num domingo para pegar o culto só para bater cartão, ela não vai receber nada. Não vai, mas assim, cada culto, não é cada culto, mas cada hora que o Espírito quer, ele se move de um jeito. Por exemplo, tem culto que ninguém quer berração, o nego quer chorar. Tem culto que a gente quer o quê? O nego se abraçando, não chorando. Mas não é o que a gente quer. Não é o que a gente quer. O Espírito promove. É o que o Espírito está promovendo, é óbvio. Então, o que a gente espera num culto de adoração? Canto, brother. Pronto. Canta, abre a boca e canta. O que você espera num culto de amor? Cara, vai lá, faz... E o que você espera num culto de guerra? Porra, vai pra cima, né, vai pra cara? cima, guerra, Pra mano. cima, E vai aí pra tem cima. tudo a ver, porque se você tá conectado no Espírito, é Ele que vai te conduzir, não precisa do ministro ficar forçando. Você quer ver um negócio, eu vi uma vez no podcast, é verdade. Sabe aquele lance que fala, ministros de louvor, Ale? Aquele momento no culto que fala assim, agora ministra o Senhor você aí, fale alguma coisa pra ele. Você já percebeu que a igreja não sabe pra onde vai essa hora? Porque tá acostumada a... Não que o ministro dirige, ok. Mas quando fala assim, agora vamos lá, vamos ministrar o Senhor. Enquanto os instrumentos tocam, você entrega alguma coisa aí. Abre a sua boca. Abre a sua boca. Conversa com Deus agora. Cara, se você não faz isso na sua casa, você não vai saber fazer aqui. Eu vou falar uma coisa, eu tô nessa raia aí. A culpa é do ministro. Nós precisamos ensinar a igreja, né, mano? Aí é que Sim. tá. A responsabilidade. É nossa, Eu não acho que Perfeito, a Ale. culpa Peraí, é do deixa eu só- ministro, mas eu acho que tem parte, assim, Isso. de ensino. Mas calma aí. Por que a culpa é do ministro? Calma aí, paizão. Peraí, deixa eu te fazer O essa... Cauê falou, é verdade. Os caras não fazem em casa. Deixa eu mano. perguntar. Quando você vem do fundo e você pega a igreja na osmose, assim, a igreja meio que zumbi, assim, e você vai pregar, você sente alguma responsabilidade por essas pessoas não estarem conectadas com o que você quer passar? É culpa do pregador? Você tem alguma parte de culpa do pregador, do ministro do louvor, do boas-vindas, Tem. do atalaias? Tem enfim. alguma tem. Essa eu absorvo, é essa aí que eu absorvo. Alguma que eu... alguma. Mas a maior é da pessoa que veio. Sim. A maior é da pessoa que veio. Eu acho que
não é culpa, talvez é um nome forte, mas a gente tem que ensinar, é uma coisa. Exato. Mas não é responsa sua, irmão. Porque se você veio pronto para ministrar, tá entregando para a igreja, tá conduzindo a igreja, só que tem aquele momento que você fala assim, agora ministra o Senhor. E eu amo falar sobre isso. No culto, todo mundo é ministro, mano. Não tem mais... O que ensinar é isso que um pouco que a gente tá fazendo aqui agora. É isso. Entendeu? É isso. Só que a gente não tem uma resenha dessa num culto, mas não sei como, mas é ensinar. Isso é importante. Aí, ó, olha aí, o Anexo 2 Podcast cumprindo um dos seus propósitos. É isso aí. Cara, ó, deixa eu te falar, aconteceu um negócio bem legal na terça-feira, no devocional da ONG. Nós estávamos orando assim, aí eu tava ali, cara, pensando na família e tal. Aí eu pedi para eles, né, levantarem as mãos assim e direcionar para casa deles, sabe? Então, um direcionou pro norte, outro pro sul, outro pro leste, outro pro oeste e tal. Eu falei, agora começa a conversar com Deus. Começa a conversar a favor da sua família, a favor da sua mãe, que desacreditou de você, do seu pai, do seu irmão. Começa a pedir perdão para essas pessoas que desacreditaram de vocês, porque vocês deram motivo para isso. E hoje vocês são nova criatura. Então começa a orar todos os dias para a família de vocês. Vamos orar assim, cara, cada um levantou a mão numa direção e todo mundo começou a orar. Tinha gente orando em línguas lá, você tem noção disso? Cara, e foi um momento sensacional de choro, sabe? De arrependimento, de colocar... Então, cara, é tão incrível quando você tá aberto a fazer o que o Espírito Santo tá pedindo, tá mostrando o que você tem que fazer. Enfim, só queria dividir com vocês isso. Eu, só lendo aqui, Cauê, eu sei que já andou, mas Acabe fala, quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu, assim diz o Senhor, os jovens soldados dos líderes das províncias. Então, os líderes estavam lá, mas os jovens soldados iam à frente, né? E quem começará a batalha? Perguntou, o profeta respondeu, você. Uau. Então a gente está aqui começando uma batalha, de isso alguma aí. forma. E uma batalha espiritual, cara, ela tem tantas, mas tantas... deixa eu usar a palavra certa. Tantas nuances, tantas coisas que são complexas que a gente precisa entender. Hoje a gente entendeu parte, quem sabe nas próximas batalhas aí, no decorrer da história a gente vai aprender outras coisas. Mas uma coisa é certa e que fica claro aqui. Deus está sempre contigo, brother, se você for para cima nessas batalhas. Não importa o teu grau de habilidade espiritual da Bíblia. Sem medo, Não né? importa, porque eu acho que muitas pessoas não abrem a boca, elas ficam com medo, eu não sei orar, ou eu não sei batalhar, eu não sei exatamente o que falar. Então deixa eu ficar aqui quietinho, porque vai que eu falo alguma coisa que alguém vai ouvir, que é alguma bobeira. Mas não importa o teu nível de conhecimento, não importa, não sou profeta, como é que eu vou falar alguma coisa? Meu, só vai nesse sentido. Deus está te falando, eu sou contigo. Você tem as tuas coisas aí que você vai permitir que o inimigo leve aquilo que... Não. Então se mexe, batalha aí. Uma vai, que Deus é contigo. Moisés mesmo travou, né? Eu tô falando disso porque eu lembrei dessa passagem, estava falando sobre guerra, exército. Eu tava lendo pra Lolo a história de Êxodo, que nós estamos em Êxodo agora, e ela tá brava agora essa hora lá em casa. Ela fala que ela não gosta do pão de cast. Você chega tarde? Porque o pão de cast no domingo não tem história, né? Pão de cash, esse dia eu escutei. Rodolfo, como é que eu faço pra ir no seu pod skate? Pod skate. Pod skate é lá na Praça Roosevelt, tá Ele amarrado. não reclamou também hoje. Êxodo 7, diz assim lá, o Senhor lhe respondeu, dou a você a minha autoridade perante Faraó, meu irmão Arão e seu porta-voz, você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas sair do país. Eu, porém, farei o coração do Faraó resistir, embora multiplique os sinais e maravilhas no Egito. Ele não, eu até grifei aqui, que eu achei isso muito top. Ele não os ouvirá, então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de justiça, tirarei do Egito os meus exércitos. O meu povo, os israelitas. Deus chama escravo de exército, mano. Agora, você consegue entender os caras lá do outro lado? Acreditando numa mentalidade totalmente longe, como escravo. Só que você talvez se vê como escravo por uma situação, talvez preso no pecado, sei lá, alguma coisa que te escraviza. Só que olha o olhar do Senhor, mano. Deus chama os escravos que estavam lá no Egito de exército, mano. Só que ao mesmo tempo que ele chama de exército, ele não bota o povo numa trilha de guerra, porque o povo não estava tão preparado para isso, né? Exato. Então Deus sabe, cara, de cada estágio, quanto que você aguenta, quanto que você não aguenta e tal. O fato é, diante disso tudo,
Nós estamos com quanto aqui? 55? Estamos indo pro fim? Não, né? Tamo bem. Estamos, né? É que eu ia dar uma canalizada, não sei se tinha mais uma opção. O grande lance é o seguinte, cara, tudo aquilo que Satanás vem para tomar de você, cara, é você se levantar e se posicionar, é fazer guerra para que você não seja alvo das... Enfim, das... Mas sabe o que é importante também? A gente refletir. Setas. das investidas, né? Eu tô rouco que nem você percebeu? É uma coisa que a gente tem que perceber, discernir que o inimigo, ele não... Tudo bem, o inimigo veio pra matar, roubar, destruir. Mas eu vejo que a estratégia hoje é minar nossa energia, cara. Parece que a impressão que nos dá é que as pessoas não estão, tipo... antigamente, vamos falar dessa vida antigamente. A galera desviava mesmo, sabe? Tipo, cara, esse lamear... Hoje a galera tá na igreja, mano. Então essa letargia que o Cauê falou, é a galera da igreja. Então o que a gente vê é que o inimigo, ele tá, tipo... Tem uma história que eu vi essa semana muito legal. Interessante, na verdade. Legal ela não é, mas interessante. Falam que na época de Stalin lá, os soldados estavam percebendo que ele tava matando muita gente, cara. Não sei se você ouviu essa história aí. Muito louca, cara. Foi uma estação da vida dele que ele tava matando muita gente. E os caras chegaram, o próprio exército dele chegou e falou, cara, a gente tá indo muito, tá indo muito, tá demais. Aí disse que nessa sala de reunião com os generais, assim, ele pegou, acho que, sei lá, não sei onde ele tava, pegou uma galinha, cara. Colocou embaixo do braço dela, assim, a galinha começou a espernear, ele apertava ela assim, começava a tirar as penas dela. Tirava uma por uma, assim, pá, a galinha começava a sangrar, e não morria. E gritando, e gritando. E os caras em choque, assim, ele arrancando. Deixou a galinha quase totalmente depenada. Aí ele soltou no chão, assim, ela rodou. Aí ele pegou, assim, um pouco de comida que tava no bolso dele e começou a jogar, assim. Ela começou a seguir ele. Onde ele ia, ela seguia ele. E aí, trazendo para um contexto espiritual, na hora que eu ouvi tava falando de política, outras coisas, e aí conectando o que a gente tá falando, é o que Satanás faz, cara, é como se ele fosse minando as pessoas, quando as pessoas estão sem nada, praticamente, e aí ele vem com esse... cara, é uma coisinha que você fala, como pode? Que nem você falou, como que o jovem, cara, é que tá minando tanto essa energia, cara, que essas coisinhas são atrativas para essa geração, entendeu? E é onde eles são roubados. A gente só pode controlar também, ali, o que está no nosso alcance, cara. Tô trazendo pro meu mundo aqui. Situações que não estão no nosso alcance, a gente tem o hábito de deixar se consumir por isso, sabe? Não tá no nosso alcance resolver, mano. Coloca nas mãos de Deus e deixa ele rolar, mano. Sabe? Agora o que é seu, que você consegue resolver, é aí que tá a sua guerra. Vai pra cima. Essa que é importante. Isso aí. Você vai até onde você... a sua parte você tem que fazer. E aí tinha aquele... Mas parece que mudou o meu som aqui, não? Não, né? Não. Aí tinha uma parte que é interessante, porque eles voltam e falam assim, o profeta fala, você venceu a primeira, mas se prepara aí que eles vêm, né? Vem de novo, né? Você ia falar disso, né? Ele falou assim, depois disso o profeta foi ao rei e disse, fortaleça sua posição e veja o que deve ser feito. Essa parte eu gostei. Veja o que deve ser feito. Mano, vê aí. Tem uma parte que é tua, tem a parte que Deus vai fazer. Mas não vai pra uma guerra sem fazer a tua parte que tem que ser feita, cara. Você já sabe o que é, né? Seja omisso, né? Você tem que fazer a sua parte, vê aí. Uma outra parada, fazendo outro anexo rapidinho, no verso 26, que ele fala, na primavera seguinte, depois então venceram, né? O povo venceu, beleza. Eu quero fazer, eu tô muito profético hoje, eu vou fazer de novo paralelo com nossos dias. Na primavera seguinte, que é a estratégia do inimigo, que ele nunca para, ele nunca vai deixar de atacar, seja nos montes ou nos vales, ele sempre vai ter estratégia, como você falou também. Uma hora você tá lá no monte, ele vai ter estratégia para te atacar. E quando é no vale, é que ele quer te encurralar e tal, te fazer pequeno. Mas enfim, esse paralelo, né, com os dias de hoje, eu vou voltar na primavera seguinte. Foi a ameaça do inimigo. Eu vou me preparar e na primavera seguinte a gente vai atacar de novo. Eu vejo muito isso na nossa nação hoje, por exemplo. A gente teve, né, a antiga gestão, onde a igreja, teoricamente, teve força, teve mais voz e tal. Só que, mano, o inimigo falou, eu vou voltar na primavera seguinte, irmão. Ele não para nunca, né, cara? Ele não vai parar nunca. Essa é a verdade. A história é cíclica, né? Ela só vai... O grande lance que eu acho incrível, assim, tem inúmeras batalhas na Bíblia. E cada uma tem uma característica, cada uma tem uma natureza, uma especificidade, um alvo, uma maneira de guerrear. Então, por exemplo, a gente estava falando agora há pouco
Ele sabe tentar no monte, ele sabe tentar na planície, ele sabe estratégias de guerra para um cara que está num lugar na sociedade, numa condição, outros tipos de guerra. O cara da comunidade, o cara da Faria Lima, o cara da não sei aonde. Ele sabe manter quem já tá lá também, né? Ele tem estratégias diferentes para todo mundo, não importa em que lugar que você esteja. Cara, tem alguma guerra para você guerrear, seja onde for. E aí, cara, se você ganha uma, ele vai voltar. Se você ganha uma, ele vai voltar com outra, entendeu? E se você ganhar uma batalha de um jeito na tua vida, numa área, talvez, cara, agora cuidado, porque ele vai atacar outra. E assim vai, e ele vai tentar te vencer de alguma forma. Quantas batalhas você já venceu na tua vida, que são casos ganhos? Você já humilhou Satanás. Você não, Jesus, mas você vencendo através de Jesus. E quantas outras você tem que ganhar? Né? São seus montes e seus planícies em lugares diferentes. E se né? não te levou pra morte é porque você não perdeu também, né? Ué. Eu penso assim. A derrota definitiva é você morrer com a alma no inferno, né? É isso. O que mais, Cauê? É isso aí. Eu ainda tô brisando nesse negócio do nosso contexto. Porque eu vejo hoje nossa nação, por exemplo. Tudo eu trago pro nosso contexto, velho. Porque eu sinto que a sensação é que a gente tá muito no vale agora, né? Tipo, quando o nosso cenário social, político. Pra nós, como igreja e tal. Político, especialmente. Né? Políticos, especialmente. Muito no vale. Então, Cristão também. é desesperador, assim. Um ataque do caramba. Sem dúvida, porque tá cristão, relacionado. Mas o contexto de hoje é sério porque, cara, você já imaginava alguém ser preso por aquilo que pensa e fala? É loucura, mano. Isso é muito sério, né, mano? É desesperançoso Mano. demais o cenário, né? É triste. Essa que é o negócio. E por que eu tô falando isso? Porque tem algumas pessoas se levantando. Tá rolando tem um jejum, oração, sei lá, que o Nicolas Ferreira tá encabeçando. Me e parece tal. que sim, é. Isso aí é uma coisa que é um momento para nós hoje, porque se a gente tá no vale nesse sentido, e Deus tem uma palavra para nós, ele vai descer no vale com a gente aqui. Esse é o momento da gente se levantar também, como igreja, mas cuidando cada um da sua vida primeiro, lógico, mas pra gente se fortalecer nesses dias aí também. Mas é tempo da igreja olhar pra si também, né? Que é o que foi a palavra, né? É. Vocês precisam resolver as coisas aí. É isso, exatamente. Exatamente. Pesado isso aí, mano. Mas é real, mano. E só pra terminar, Davi tipifica o Senhor ali quando ele desce no vale, né? Eu achei muito louco isso que você falou. A tipificação de Davi quando ele desce ali no vale pra resolver o que tinha que resolver. Eu vou. Vou em nome do Senhor. E aí o Deus das montanhas Eu vou em nome do Senhor, porque, cara, quando Jesus foi, ele fala, não é o que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Eu vou em teu nome, eu vou por causa de você. Tipo assim, né? Não é mas esse é o contexto que a gente tem que trazer pra gente hoje. A gente tem que ir em nome do Senhor, porque, olha, tá difícil, viu, filho? Ó, Senhor, eu vou em teu nome. Mas interessante, porque Davi, vale tá o Davi, ele representa, ele é um tipo de alguma forma, ele, algumas vezes é um tipo sei lá. Você não quer falar Deus, né? Você quer falar Jesus. Mais Jesus. Deus também. E eu falei isso. Autoridade. Eu falei algumas vezes isso. Sim. Inclusive o fato de ele ter passado pelo vale do vale da sombra da morte que ele sempre fala, né? O mesmo vale que 1000 anos depois de Davi, Jesus também passou no caminho para o Cedron, passando por todas as provas, tentações. E, aliás, a prova no vale, ou a prova no monte, as provas que Jesus passou foram muito difíceis. E a prova no Getsemane foi uma delas, porque ele podia ali ter aberto mão de passar o veneno e de lutar, né? Mas ele fala, seja feita a tua vontade. Então, nem sei porque que eu estava falando tudo isso, mas porque você falou do comparativo, né? De ele ter descido pro vale, Ele ter né? descido pro vale. Ele desceu pro vale de lá também. Enfim, foram comparações. Você sabia que... Me perdi aí, não lembro nem o que eu ia falar. O Rodrigo Silva perguntou sobre o que a gente ia falar. Eu falei que mandaria uma pauta pra ele depois, né? E eu quero muito falar de Davi, velho. Muito. Eu vi uns podcasts dele agora. Ele falando de José. Vai ter junto? Vai. Mano, depois eu te conto essa história aí. Nossa, Rodrigo Silva na área. E eu falei que queria muito falar de Davi, mano. Acho que Davi, pega aquela série toda, a gente faz uma pauta sobre Davi e conversa com ele. É muito legal, só que, muito legal. se entrar em assuntos muito
Técnicos ali fica chato o negócio, né? Não, mas eu vou deixar divertido. Fica Pô, tranquilo, nós a vamos gente deixar- nós podia vamos ter deixar- ligado pro Anderson Silva hoje, hein? Vacilando. Ele tá em São Paulo, velho. Poderia mesmo ter ligado pra ele. Fala aí, velho. explica melhor esse lance aí de quem ama faz guerra aí, maluco. É, Esse poderia cara mesmo. dorme cedo? Esses caras dormem cedo? Ele fala quem ama faz guerra ou quem quer paz faz guerra? Não, quem ama faz Quem guerra. ama Ele usa faz essa guerra. expressão. É a mesma que você Não, usou. mas esse contexto que você explicou é exatamente isso, pô. Não é que o Pudim lá, por exemplo, que o não pode falar o nome do presidente lá, ele chama de Pudim, o pastor... Caramba, esqueci o nome do... O Anderson Silva? Não, o pastor nosso, pô, que veio aqui, O Daniel? Lopes. O Daniel Lopes lá no canal dele, ele fala o Pudim. O Pudim, o Pudim lá, não sei o quê, pra o algoritmo não pegar ele. Ah, é. Porque senão você fala, quem ama faz guerra. Fala, então o Pudim é o cara que mais ama na vida, né? Mas não é nesse contexto, lógico que não. E aí, gente, é isso? Quanto É nós isso, temos aí? É isso aí, nós estamos com 1h05. Foi curto o podcast hoje, foi curtinho, mas foi bom. Estamos Foi cansadinho, tenso. né? É. Que mais, galera? Que mais? Compartilha com a gente. Se isso. ao vivo, a gente vai mandar suas perguntas aí Ó, agora. Não, eu ia falar de uma parada também que a gente não falou aqui. Bom, quando os caras foram chamados para a Segunda Guerra, vamos para ir pro Vale? Beleza, bora pro Vale. Deus é Deus de tudo. Eles vão e acampam 7 dias e ficam olhando um pro outro. 7 dias, cara, acampando. De preparação. Preparação, ou sei lá por que eles ficaram 7 dias, né? No caso de Davi, 40 dias ele ficou ouvindo as ameaças, né, do gigante e tal. E imagina como foram 7 dias, cara, um confrontando o outro ali, olhando, cara, uma distância não assim pequena, né? E eles contando o exército e tal. Então a gente falou um pouco sobre isso, sobre o tamanho das adversidades, o tamanho das guerras que a gente vai vencer e que muitas vezes são guerras para nossos olhos são improváveis. E de fato, às vezes elas são. Quando você, cara, fala assim, o que eu tenho para atrair o meu filho de volta para casa comparado com o mundo? Como é que eu vou conquistar o coração do meu marido de novo que está no céu? Como é que eu vou reverter essa minha empresa que quebrou na pandemia e hoje eu devo mais do que o que eu tenho de patrimônio? E aí você olha, cara, para essas situações e fala assim, cara, como é que eu vou sair desse buraco que eu entrei? Como é que eu tô aqui nessa lona? E às vezes, cara, as guerras são maiores do que a gente pensa que a gente pode. E é esse tipo de assunto mesmo que a gente falou hoje, cara. Um exército pequeno contra um exército gigantesco, 7 dias, olhando para um negócio enorme na tua frente. Quando você pega o teu problema, você pega aquela tua conta, aquela tua causa na justiça, sei lá, você põe e você passa uma semana olhando para ela e fala, como é que eu vou lidar com isso daqui? Causa na justiça. Hã? Causa na justiça. Casa na justiça. Fazendo um anexo que você tá falando que é muito louco, agora quando você tá lá no monte, presa bombando, dinheiro, aí você tá, puxa, o Senhor é bom, Deus me prosperou. Aí as pessoas conseguem até olhar para Deus e entender que aquilo, e que de fato é. Agora, por que quando o cenário é adverso a gente não tem a mesma mentalidade? O mesmo Deus que tá no monte é o Deus que vai descer lá no vale. Pois é. Mas é difícil, né? Quando você tá lá embaixo, irmão, o chicote estrala. É. O texto diz assim que... Como é que é? Aqui, ó, no 7º dia, durante 7 dias estiveram acampados em frente um do outro. Cara, em frente um do outro. Às vezes Deus vai te permitir você ficar lá uma estação, um tempo, diante do teu enorme inimigo, para você contemplar o tamanho dele, porque quando Deus derrubar, você vai se lembrar quão grande ele era, que você jamais conseguiria. Não era qualquer um. Você lembra? Algumas pessoas se lembram dos venenos, dos perreios, com tanto detalhe, porque Deus te deixou olhando para aquele gigante, para aquela bucha, tanto tempo, que você sabe muito bem como ela era, né? 7 dias. E aí, só no 7º dia, eles entraram em combate. E no dia que eles entraram em combate, num só dia, 100.000 pessoas morreram. Cara, você quer 100.000 pessoas mortas, cara? Quantidade de corpo apodrecendo, quantidade de coisa. E mais, a quantidade de arma, a quantidade de armadura, quantidade de cavalo, quantidade de recurso, quantidade de tenda, de pano, de couro, quantidade de galão de água, de vaso, de... Por isso que esse lance de despojos é um negócio bem forte na Bíblia, né? Também.
porque isso transferia riqueza de um povo para o outro, né? E o restante que escapou foi para a FEC, e lá eles morreram 27 mil num muro, o que é muito, muito interessante. E o decorrer dessa história, cara, é muito legal. Eu não sei se eu vou pregar, eu vou falar sobre ela, mas ela é muito legal, mas muito legal mesmo. Não, tem que continuar a história. Todo mundo quer ver Jezabel ser comida pelos cães. Você tem que... Não, eu vou continuar a Tem história. que continuar a história. Mas eu não vou pregar sobre ela. Cara, ela tá sendo uma Ela não personagem. Não, calma aí. Ela tá sendo uma personagem ali ela tem um significado nessa história toda. A gente tá falando de Elias, tudo bem, mas vamos ver que você relaciona a Cabe, tá relacionado a Jezabel. Nessa nós história vamos toda, chegar lá. tem que chegar, tem que A minha falar dela. alegria vai ser ver ela sendo comida pelos cães. Isso. Mas essa tá longe ainda. Sim, tá um pouco longe. Fica tranquilo, O fim, só spoiler. Nós vamos até Eliseu, até Elias subir, vamos dizer, né? Mas o que eu quero dizer é que no restante dessa história, e aí, prego ou não? Eu acho que eu vou pregar sobre isso, então. Mas eu vou dar o spoiler. Escreve nos comentários aqui se ele tem que pregar sobre isso ou não. Então eu vou dar um spoiler e aí a gente vê se a gente prega. Sabe o que acontece? Ben-Hadad foge. E aí ele se esconde na cidade. Aí ele virou ministro. Não, deixa quieto. Virou o quê? Ministro. Não, ele foge, Foi cara. mexer com a economia. E ele se escondeu numa casa e tal. E os oficiais de Ben-Hadad falaram assim: a gente sabe que o pessoal de Israel lá, eles têm um Deus que é cheio de misericórdia. Os caras têm misericórdia. Quem sabe a gente não faz um negócio, né, com eles. E eles se vestiram com roupas humildes e tal. E eles foram lá e se apresentaram, né? E Ben-Hadad foi lá e rugou e disse assim: me deixa viver, não me mata e tal e tal. E o rei respondeu: bom, se ele estiver vivo, então tudo bem, ele é um irmão. Cara, sério, ele é um irmão. O cara que queria pegar tua mulher, teus filhos, é um irmão. Né? Olha só. E aí, todo mundo interpretou isso como um bom sinal, e eles vieram e trouxeram Ben-Hadad, e Ben-Hadad, quando chegou, Acabe botou ele num carro, e eles ficaram tudo bem, né? E aí Ben-Hadad falou: não, tudo bem, volta a colocar teus mercados aqui em Samaria. Nossa. e tal. Aí Deus pega um profeta e fala assim, levanta um profeta, e aí tinha uma escola de profetas, e esse profeta que Deus levanta chega para o outro profeta e fala: me dá um soco na cara. Ele falou: não. Ele falou: me dá um soco na cara. Ele falou: não, por que eu faria isso? Ele falou assim: só porque você não me deu um soco na cara, que Deus está mandando, você vai sofrer. E o cara foi comido por um leão. Meu Deus. Vai vendo, calma. Eu não lembrava tô disso. contando a história, Juro mano. que eu não lembrava disso. Posso contar Meu a história? Deus, Aí ele chegou para um outro profeta e falou: me dá um soco na cara. Aí o outro profeta falou: não vou ser comido por um leão. Dá um soco até o ponto de tirar sangue da cara do Lógico, profeta. se for pra dar soco, eu vou dar bem dado. Tipo, ele dá, né? E aí ele falou assim, olha que interessante, né? O profeta encontrou outro homem: fira-me, por favor. Ele atingiu e o feriu. Então o profeta saiu e ficou do lado de fora da estrada à espera do rei. Ele se disfarçou, cobrindo os olhos com uma testeira. Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele, em pleno combate. Aí ele conta uma história. Ele estava ferido, e aí o rei estava voltando, o rei Acabe. Ele se põe um pano e ele fala assim: rei, me ajuda. Porque uma pessoa na guerra falou para eu cuidar de um cara e que se eu deixasse o cara fugir, eu tinha que morrer. E o cara fugiu. E aí o rei fala assim: bom, você sentenciou você mesmo, cara, você tem que ser morto. Se ele falou que se você não cuidasse, você ia morrer, ele fala: pois esse é você. Ai. Meu Que Deus, você cara. deixou. E o profeta, rapidamente, ele tirou a roupa da cara. O rei Acabe reconheceu ele, e ele diz assim para o rei: assim diz o Senhor, você libertou um homem que eu havia decidido que devia morrer. Por isso é a sua vida pela dele e o seu povo pelo povo dele.
Meu Chaves. Meu Deus, mas você deu um spoiler muito forte aí. Foi muito forte. Entregou muito. Agora eu quero ver a cambalhota que você vai dar domingo que vem. Agora eu quero ver. Mas a galera Entregou muito. do anexo aqui é privilegiada, filho. É, isso. A galera já recebeu Mas, ó, aqui. o Ricardo lá da Finger comprou uma Bíblia e começou a ler, né? Aí ele vem todo dia me perguntar as paradas da Bíblia. Aí quando eu vou avançar um pouquinho, ele fala: para, não fala não que eu vou ler isso aí hoje. Vamos rir. Não, é a primeira vez que ele tá lendo a Bíblia na vida, hora, mano. né? Então Não, isso é muito louco, muito louco, muito É louco, muito mano. louco, muito louco mesmo. Ai, Mas ai, essa ai. história é louca, hein? Nossa, louco aí, ó. Fica pros próximos aí. Próximo você já sabe como que vai ser, como que vai vir, hein? Se você escutou aqui, ó, privilegiado, não compartilha com quem não escutou. isso Guarda aí. pra você. E na hora que ele começar a falar isso no culto, eu quero que você dê um glória a Deus bem alto, que eu vou identificar quem é você no culto. Mas ele deu punhal no cara? Ele deu punhal Aleluia. no cara? Não, ele só sentenciou. Não, entendi. chega, agora chega. Cenas dos próximos capítulos. É só aquele teaserzinho do Netflix pra próximo. Mas, próximo episódio. mas merece ser pregado isso? Nossa, Se merece. Não, porque a história vai adiante. você tem que entendeu? mandar aquele storytelling lá que só você sabe fazer. Não, tá maluco. Merece muito ser contado. Então, Ó, a Jéssica Maciel mandou uma indicação pra você de filme. Não sei se você já viu, paizão. Os 12 Heróis, que tá na Amazon. Eu assisti hoje, falamos sobre guerra, conta a história de 12 soldados que foram atacar o esconderijo do Talibã depois do 11 de setembro. Ela colocou claro, 12. já Sim, vi. Já assisti também. Já vi. Momento Já viu? cultural Já viu? aqui, é isso? Ah, já. Momento cultural. Ah, A cena, a capa desse filme é um cara em cima de um cavalo. Uau. Já viu, não? Pode procurar aí, é bem Eu louco. vou ver, esse aí eu não vi, não. Eu não vi, não. Ah, e aí, mano... Tem a ver? Não, pensei numa outra parada aqui, mas beleza, vamos ver se eu uso domingo. Não, peraí, Não, pô, mano. meu coração não aguenta, é sério. Não, é. Dá só um. Ó, é assim, Dica, ó. dica. Tem a igreja, Ah, tem a galera do anexo. e tem nós. Tem no- É, Calma, vai. Off. Então, vou dar uma lição de casa de filme pra vocês verem depois. Essa Boa. semana. Demorou. Fechou, Demorou. fechou. Boa. Posso fazer um anexo final? Pode, ué. Então tá bom. Que também eu fiquei... Tudo tem Jesus na Bíblia, né? Nessa passagem, nessa palavra também com certeza. Então, o Deus que estava no alto sublime trono, lá em cima, no alto no mais elevado de tudo, desceu no vale aqui, que é a terra, né? E se fez homem, que é Jesus. Isso acho que é muito louco para trazer esperança para nós, que ele realmente é o Deus dos montes e dos vales. Jesus Ele Cristo, é. que vem E um aqui. dia ele vem pra no vale decretar a sentença do... Puxa, aí já dava outra mensagem, hein? Já Ih, dava outra mensagem. bexiga. Não, mas não é gostoso lembrar Satanás, cara? Mano, você quer levar nós pro futuro vale? tá escrito. Mas você tá ligado que é no vale que você vai cair, mano? É, Esse final é louco, hein? Tem certeza que você quer vir pra Estena? e a Nova Jerusalém vai descer, irmão. Aí você vai ver. Tem uma música assim, não tem na Nova Jerusalém? Na Nova Jerusalém. Ele desceu viver com tudo. Ixi. Nossa. Não, Quando tem o Satanás, como é que é? Quando o Satanás te lembrar do teu passado, Lembra do futuro. Jay Kalaicho da Glória. É isso aí. Não, É isso aí, gente. é isso Mais um episódio. pô, deu um caldão bom essa aí, hein? aí. Deu. Sempre dá, mano. Dá, sempre dá. Sempre gostoso, né? Prometo que a gente vai subir esse pod na segunda, né? Pra dar tempo pra galera. Vamos. Vamos onde tá Eu o cartão eu agora. perdi o Onde tá o cartão cartãozinho de semana memória agora? Eu vou falar no ar. Encontrei o Cabelo aqui na cantina. Ele falou: já falei com o É pastor. verdade. Tô na exposição para editar vídeo, para subir o vídeo no YouTube, sei fazer tudo isso. Falei, você põe inscrição, você é brabo, você faço tudo, se vocês quiserem eu faço. E aí tá aí, Cabelo. aí, vamos Queremos fazer. você aqui, hein? Vamos fazer. Não, nós estamos com uma dívida, né? Promessa é dívida, mano. A gente tem que fazer, né? Vamos ao fazer a vivo nossa aqui, live, Né? pô, uma sexta. Fazer um ao vivão aqui, né? Ó, eu vou falar, a galera... A live vamos fazer falar. depois domingo, mano. Mano, custa nada pôr um pedestal ali em Nada. cima e só um... só Nada, um- mano. Dois iPhone, mano. É, mano. Dois iPhone filmando já Daí resolve a você vê vida. umas paradas aqui que nós comemos aqui, né? Tá bom, é isso aí. Tá bom. Não dá nada, eles gostam, né? A gente consegue até patrocínio aqui. Com... Essa é a resenha, velho. A galera gosta disso. A desse comida vai ser de oportunismo. graça ainda, vai ser cada dia. Qual que é o tamanho da camisa que você tá usando hoje ou não? 5x. GXL3. Não, é X Deus. elevado a uma potência, não é vezes. Por favor, põe a foto aí, paizão, na tela do Ale com a minha camiseta. Ah, vai, Lê, deixa, vai, mano. Põe, Ale, põe, tá põe. bom, tá Põe bom, aí, tá põe na tela aí, ó. Vocês não perdem por esperar. Pensa aí no anão trap.
Picolé. É isso aí. É isso aí, gente. Valeu, Obrigado gente. pela atenção de vocês. Compartilha esse conteúdo, curta aqui, aperta esse like aí. Se você assistiu até agora esse negócio, você não apertou esse botão, você é um... Pelo amor de Perdeu Deus. os dedos, igual a guerra. Arrancasse o polegar, mano. Que isso aí, cara. Jogando praga, pelo amor de Deus, vai perder o Brincadeira, dedo. brincadeira, Tá brincadeira. amarrado em nome disso. Deus abençoe, família. Mais um Valeu. episódio. Obrigado. Beijo. Valeu. Valeu, gente.